opinião a respeito da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro e opinião, olhando na tela, a respeito agora da expulsão do Rodinei. João Guilherme. Olha, Prieto, eu gostaria de dizer o seguinte, eu não expulsaria o Rodinei, eu daria cartão amarelo. Primeiro, acompanhando a jogada, no primeiro momento, vendo o primeiro replay, eu tive a nítida impressão de que o Rodinei ele chega atrasado na bola, né? E também, na minha avaliação, entra o histórico do jogador, né? O Rodinei ele não é um jogador violento, ele não é um jogador maldoso, ele não tem uma sequência de expulsões na carreira. Então, para mim, na minha análise, eu não expulsaria, daria cartão amarelo. Porém, né, como é um lance que o árbitro tem o direito a fazer a sua interpretação, eu entendo perfeitamente, olhando a imagem com um pisão no tornozelo, uma torção ali no pé do Felipe Luiz, uma imagem forte, uma entrada realmente forte. Eu entendo, não acho um absurdo o Rodinei ter sido expulso, mas eu não expulsaria, daria cartão amarelo pelos motivos que eu já listei aqui. Pois é, o Birner aplicaria o cartão amarelo, não expulsaria. Não, Preto, assim, é só para ser claro, tá? Se não fui bem claro. Eu vendo o que os árbitros fazem no Campeonato Brasileiro, eu expulsaria. Mas eu detesto ter que expulsar, porque eu acho que não deveria. No meu futebol seria apenas cartão amarelo. Tá? Para ser bem claro. Então, para não dizer que eu tô no muro, eu expulsaria, mesmo detestando isso, porque eu acho que o critério usado no campeonato, mais vezes, ele não é homogêneo, ele é dúbio, é um critério ridículo. Mas ele tem que valer para a maioria dos times. Eu gostaria também depois de poder discutir o lance do pênalti, porque também é um lance questionável. A gente teve um São Paulo e Palmeiras, não teve? Na sexta-feira, né, para fazer uma comparação. Então, eu expulsaria, apesar de detestar isso, porque detesto o critério. Entendi. Vitor Birner expulsaria, então. Professor Celso Unzelt. Eu também não expulsaria, mas não usaria os termos que, por exemplo, usou o vice-presidente do Inter, não justificaria uma possível perda do campeonato do Inter por isso. Eu acho que essa grita é que me incomoda muito, essa teoria da conspiração. Eu não expulsaria. Não é um lance que você diz que o árbitro inventou coisas. É um lance interpretativo e aí a gente volta no que o Birner falou. Em princípio, o VAR tem que ser chamado para o erro. Como o protocolo fala da análise de lances de expulsão, aí o próprio protocolo está abrindo uma brecha muito grande para os lances interpretativos. E eu chamaria atenção também para um detalhe, circulam nas redes sociais, principalmente nas redes sociais coloradas, vários lances em que o jogador não é expulso em partidas apitadas pelo Klaus. Klaus, cuja escalação muita gente, inclusive eu, defendeu, baseando-se no argumento de que ele não ia nas águas do VAR, de que ele era um árbitro que mantinha a sua decisão de campo. Então, a gente até entende essa marcação por causa de toda a liturgia que está sendo criada com o VAR. Porque aí acontece o quê? Há um lance, aí o árbitro vai, até ele ir ao monitor, o próprio comentarista de arbitragem da televisão, em função da imagem, faz um prognóstico do que ele vai decidir a partir da imagem. E foi o que aconteceu hoje com o Klaus. Eu acho que ele se impressionou com o tal do pisão, no sentido de falar, olha, o Brasil inteiro está vendo esse pisão aí, eu vou acabar. Coisa que ele não costuma fazer. O Klaus, inclusive, tem alguns erros, e tem erros dele também no VAR, do outro lado, né? Mas muitas vezes ele mantém a sua decisão, a decisão de campo. Nesse tipo de lance, eu acho que a imagem te induz a um outro tipo de análise e expectativa em relação aos que os outros vão pensar. Hoje eu acho que seria mais, nesse tipo de lance, eu acho que o VAR atrapalhou psicologicamente o árbitro. Perfeitamente. Bom, o Celso Unzelt falou aqui a respeito do dirigente do Internacional, ele se referiu ao João Patrício, o vice-presidente, o vice de futebol, que deu algumas declarações e a gente vai colocar já já. Eu primeiro vou passar com o Jean Oddi, então depois, como reclamou aqui
o VP, né, vice-presidente do Internacional, nós vamos colocar a declaração no ar. Jean Oddi. Então, Preto, bom, primeiro eu vou dar minha opinião, minha posição sobre o lance. Eu acho exagerada a expulsão também, né? Eu acho que o amarelo estaria de bom tamanho e acho isso porque, para mim, esse tipo de lance ele não pode ser analisado no slow motion, esse tipo de lance ele não pode ser analisado frame a frame, aí o torcedor tira uma foto e coloca a foto no Twitter. Não é isso que define se o lance é para expulsão ou não. Para mim, o que define se o lance é para expulsão ou não é a intenção do jogador, né? Se ele foi disputar a bola e chegou atrasado, porque o Filipe Luís tocou antes na bola, e para mim foi isso que aconteceu. Então, eu não acho que fosse um lance para expulsão. Para mim, era lance apenas para cartão amarelo, né? Aliás, eu disse que o Rodinei falou que o Filipe Luís teria dito isso também para ele. E tem uma cena curiosa, né? Se a gente puder até mostrar de novo o lance, que na hora que o cartão vermelho é mostrado para o Rodinei, o Filipe Luís faz um gesto meio com a cabeça como se não concordasse muito com a decisão. Claro, não vai reclamar, mas enfim, essa é a minha posição sobre o lance e sobre o cartão que deveria ser mostrado. De qualquer forma, não é um absurdo, né? Por tudo que a gente tem visto nesse campeonato, não é um absurdo que a gente acabe vendo mostrado o cartão vermelho. Por isso, na minha opinião, a gente vai ver agora o discurso do João Patrício Herman, né, o VP do Internacional. Na minha opinião, ele perdeu uma grande oportunidade de reclamar com propriedade, né? O dirigente do Inter perdeu a oportunidade de reclamar, sabendo que ele estava dizendo, o gesto aí que eu me referi do Filipe Luís. Porque se o VP do Inter, ao dar a entrevista, fala, olha, gente, eu não estou dizendo que o árbitro está mal intencionado, eu não estou dizendo que é um assalto, né? Não vou usar esse tipo de termo, mas é incompreensível que um árbitro que expulsa o Rodinei nesse jogo tenha agido de maneira completamente diferente no lance, e aí ele pode até pegar um lance específico, são vários, como disse o Celso girando aí pela internet, mas no lance do Bruno Henrique contra o Atlético Paranaense, para mim um lance até que a bola já tinha saído há mais tempo. E naquele lance, de fato, o cartão vermelho não foi mostrado, ele viu o que aconteceu naquele lance e mostrou apenas amarelo. Então, eu acho que quando você reclama com argumentos, com equilíbrio, sem passar do tom, as pessoas vão te dar muito mais razão na sua argumentação. Quando você passa do tom, você acaba sendo criticado também. Eu entendo os nervos do dirigente, eu só acho um absurdo a gente ter um lance em que tudo pode ser marcado. É simples, para mim o grande absurdo é esse. Porque você acaba de dizer, você daria o amarelo, mas você não acha um absurdo a expulsão. Não, mas, Bernardo, só rapidinho para você continuar. Eu acho que tem muito lance no futebol que é assim, e sempre vai ser assim, né? Que você faria uma coisa, mas que uma outra escolha não é necessariamente um absurdo, né? Então não é caso de VAR, porque não é erro claro e manifesto. Tô com você nessa, Celso. Né? Se não é erro claro e manifesto, então o VAR não chama. Então, mas o VAR chamou provavelmente fala, olha, porque o VAR achou que era lance para expulsão. Essa é a Então, grande questão. O VAR achou que era para expulsão. Então, foi mas por isso claro que e chamou. manifesto... Por isso que chamou. Claro e manifesto é quando você vê o cara fazendo o gol com a mão. Atenção, tá ferindo a regra. Agora, se é algo que dá margem para a interpretação do campo, na minha concepção, o VAR nem deveria entrar. Celso, talvez em VAR... cima disso... Não, pode falar, João. A equipe do VAR, como disse aí o Birner, achou que era lance para expulsão, e aí o Klaus foi lá, olhou a imagem algumas vezes em movimento normal, em slow motion, e ele achou que também era um lance para expulsão. Não, até quer dizer, ele concordou com o que a equipe do VAR tinha sugerido para ele. O slow motion, para mim, ele é muito nocivo nesse caso para você tomar decisão, porque ele faz com que você ignore completamente o tempo da jogada, que é determinante para você saber a intenção do jogador, né? Então, acho que, para mim, a questão do slow motion nesses casos e do quadro a quadro ali, ele acaba sendo, para mim, nocivo. Jean, valoriza o pisão. Para completar, eu acho que há lances dúbios no futebol, eles sempre vão existir, eles sempre existiram, mas hoje a quantidade aumentou demais. E o slow motion, ele tem que ser retirado do VAR. O slow motion é uma invenção da televisão
que distorcia completamente as interpretações por vários anos seguidos e mudando a opinião das pessoas também, porque as pessoas não pensavam nisso, por vários anos seguidos, incluindo opinião pública, tá? E quem opina sobre arbitragem. Acho que o slow motion não serve para nada, nada. A partir do momento que você tem uma linha para traçar se foi impedimento ou não, se você consegue paralisar o início de uma falta para saber se ela foi dentro da área ou não, da área ou não, o slow motion não serve para nada. Ele tem que ser retirado do VAR. Para toque de mão, talvez, Birner. Acho que só para toque de mão, mas nesse tipo de lance eu estou de acordo com no lance corrido. Eu não sei, eu acho hoje, por exemplo, que se não tem o slow motion, por exemplo, quando o Klaus foi chamado, por conhecer o histórico do árbitro, eu achei que ele fosse dar cartão amarelo, que ele não ia dar o vermelho. Também. Né? Também. Eu também achei que ele fosse manter. A vida não é slow motion, né? Essa era a minha impressão. E não havia necessidade da intervenção do VAR, né? Cá entre nós, o árbitro estava bem colocado, viu o lance de frente, foi uma interferência do VAR inadequada, no meu modo de ver. Mas, João, esse é o ponto. O pessoal do VAR, como a regra é extremamente dúbia, se ele dá o amarelo, a torcida do Flamengo ia estar reclamando muito. Ah, sim. E com razão, porque ela ia pegar 550 fotos de lances iguais que foram vermelhos. E se ele dá o vermelho, a torcida do Inter reclama muito. Ou seja, alguém vai reclamar. E isso é ruim pra quê? Pro futebol brasileiro, que precisa de credibilidade. Vai ter sempre alguém reclamando. Não tem jeito. Toda vez vai ter alguém reclamando.